O Deus de Romanos 9 a 11 e os editoriais do programa Vejam Só. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série sobre a análise do último debate que fiz lá na HIT TV no programa Vejam Só, em relação especificamente ao texto de Romanos 9, versos 19 a 24, tá? Eu queria ter gravado essa série toda aí durante essa semana, mas realmente eu não tive condições de fazer. Eu tô aí numa maluca maratona em relação a um monte de questões de trabalho dentro da minha vida particular. Então por isso que essa semana não teve muito vídeo, tá? Mas aí chegou o sábado, estou mais tranquilo agora e eu posso gravar. E aí eu vou retomar um pouco a análise desta série, tá? Aliás, a análise do debate dentro desta série. Provavelmente eu não vá me estender muito na análise, mas eu vou fazer a análise mais completa possível para a gente depois então retornar às questões da doutrina do juízo investigativo que ainda ficaram para trás, e aí a gente pode também conversar a respeito do pessoal da TV Caminho Predestinado, tá bom? Fechou? Maravilha? Combinado assim? Então beleza. Então assim, olha, para esse vídeo, né, da análise do debate, eu separei, então, o primeiro momento de fala, de introdução do pastor Eber, que vai introduzir o tema, e aí eu vou fazer uma análise, né, das coisas que ele fala aí, e depois da matéria de abertura do debate produzido pelo Zeca, tá bom? Em geral, a gente percebe, assim, da postura dos debatedores no Vejam Só, que eles evitam um pouco discordar dos editoriais do programa, até porque estão ali como convidados, e tem toda essa questão. Mas muitas vezes a gente precisa entender que, às vezes, o próprio programa já é um pouco tendencioso em relação a algumas coisas, e acaba fazendo algumas afirmações que às vezes nem dá tempo de fazer análise no próprio debate, e aí além de debater com o debatedor, você está debatendo com o entrevistador e com a matéria e tal e etc, mas existem alguns probleminhas aí em relação ao que foi dito, tanto da parte do Eber quanto da parte do Zeca. São questões, né, normais, né, do mundo da teologia, mas é importante a gente atentar para essas coisas para fazer uma análise completa do debate, beleza? Então, nesse primeiro momento, vamos ouvir o que Eber Cocarelli tem a nos dizer sobre o tema do debate. Dá uma olhadinha aí. Paz e graça para você ligado nessa emissora. O programa Vejam Só volta agora com edições inéditas em 2019, para a glória de Deus. Muito obrigado a todos os que trabalharam para a produção desse cenário novo, que está realmente muito bonito e muito instigante, né? Produzindo a revelação da verdade por meio do debate como ensina a palavra de Deus. E o tema de abertura dessa nova safra do Vejam Só não podia ser outro senão o da predestinação, um dos campeões de pedidos dos nossos telespectadores. É sabido que no Brasil, boa parte dos crentes leigos não crê na predestinação porque há uma ideia que se choca de forma muito violenta com o conceito que temos de Deus, um Deus bondoso, amoroso, que quer que todos os homens se salvem. E por isso, então, a predestinação é um assunto espinhoso para essas pessoas. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem capítulos e textos que tratam do assunto. E talvez o mais duro deles, o mais difícil, o mais complicado para a gente engolir, é o capítulo número 9 de Romanos. E há um trecho desse capítulo, a partir do versículo 19, em que Deus se apresenta de uma maneira bastante diferente daquela que a maioria dos crentes tenta enxergar o Senhor como uma espécie de vovozão que gosta de todo mundo, bastante tolerante. Se você nunca leu esse trecho, vai ler hoje. Se você já leu, com certeza tem uma série de dúvidas a respeito desse assunto. Por isso, o Vejam Só escalou 2 gigantes da fé que vão discutir o assunto da forma que a gente chama de presidencial, com tempos definidos para as proposituras, perguntas e respostas e comentários. Você vai ouvir os dois lados de forma igual e ao fim do programa vai poder tirar suas conclusões a respeito desse assunto e desse texto da Palavra de Deus, escrito por inspiração do Espírito Santo para tornar a mim e a você melhores diante dos olhos do Senhor. Está no ar o Vejam Só.
Ok, meus irmãos, aí você ouviu Heber Cocarelli fazendo a introdução clássica do debate do Vejam Só, e nesse caso não foi diferente. Você percebe que ele estava bem feliz, bem animado com o retorno, né, do programa ao ar. Inclusive, eu quero demonstrar mais uma vez a minha gratidão ao Vejam Só por ter sido escolhido como, né, primeiro debatedor da volta do Vejam Só no ano de 2019, no cenário novo. Algumas pessoas estão reclamando um pouco do cenário por causa do fundo todo preto. Eu particularmente não me incomodei com isso nem um pouco, ainda que inicialmente um pouco do choque, né, em função de todo o cenário que tinha antes. Mas eu acho que ficou legal, ficou interessante, ficou diferente e a gente precisa valorizar aí o conteúdo dos debates no Vejam Só. A gente espera que os debates sejam muito bons esse ano e menos em relação às questões estéticas, tá? Mas também cada um tem o direito à sua percepção e opinião, beleza? Então o Heber estava bem animado, voltando com tudo aí no Vejam Só, e já para primeiro programa de 2019 escolheu um dos temas clássicos na discussão entre calvinistas e arminianos. Todo mundo sabe que o Heber é calvinista, mas ele não é daqueles calvinistas mais chatos, né? Mais mente fechada. Ele é um cara de mente aberta, até um pouco pelo trabalho com comunicação também, e uma larga história dentro, né, das questões de rádio e TV no Brasil em relação às questões dos programas de debate, estudos bíblicos e etc. E aí ele escolheu então esse tema aí, a gente fez parte, eu me sinto muito honrado, né, por fazer parte da história do programa Vejam Só, como um dos participantes adventistas. Reconheço inclusive a coragem do programa em já no primeiro programa de 2019 colocar um adventista para debater esse tema. Então me sinto honrado e me sinto muito feliz. E aí vamos fazer um pouco da análise do que o Heber está falando aí. Apesar de ele ser um cara bem mente aberta, bem gente boa, ele não consegue esconder 100% que ele tem lado dentro dessa discussão como um todo, e não tem problema ter lado, cada um tem o direito sim às suas convicções teológicas e bíblicas e etc. E ele já começa colocando aí, né, que boa parte dos crentes leigos não crê na predestinação, porque há uma ideia que se choca de forma muito violenta com o conceito que temos de Deus, um Deus bondoso e amoroso, e que quer que todos os homens sejam salvos, mas por isso a predestinação é um assunto espinhoso para essas pessoas. Veja, vamos por partes, porque só nessa primeira frase do Heber já tem muita coisa interessante para a gente pensar e para a gente identificar. Primeiro de tudo, é essa coisa do crente leigo, ou da maioria dos crentes leigos, tá? Não crê muito na predestinação calvinista, porque de alguma forma entende que essa predestinação calvinista tem problemas, tá? Vamos lá, vamos começar do começo. Existe um pouco de uma intenção da parte de alguns calvinistas de pintar o seu próprio movimento como mais profundo no estudo da Bíblia do que os movimentos arminianos, pentecostais, católicos e etc., luteranos, etc. Tá? Os calvinistas têm um pouco dessa, enfim, pretensão de estarem mais profundamente envolvidos no estudo da Bíblia do que os demais cristãos. E isso se reflete um pouco na linguagem do Heber, que se você discorda da doutrina calvinista da predestinação, você provavelmente é um leigo, alguma coisa do tipo assim, tá? Mas a questão é que não é bem verdade isso, tá? Existem profundos eruditos dos dois lados da questão, do lado arminiano e do lado calvinista, como existem pessoas mais leigas ou menos treinadas profissionalmente nas questões bíblicas, de ambos os lados da questão, entre os calvinistas e entre os arminianos também, tá? Então nós não estamos numa briga tipo dos eruditos calvinistas contra os leigos arminianos, ou vice-versa, tá? A situação é um pouquinho mais ampla e um pouquinho mais complexa do que isso. Além do que, essa própria questão de leigos, né, traz um pouco como contraposição o clero, e dentro do protestantismo não existe essa divisão, ou deveria não existir, né? Nós não entendemos que a igreja esteja separada entre leigos e clérigos, né? O sacerdócio de todos os santos nos impede de ter essa visão, ainda que a gente possa manter que existam líderes mais dedicados dentro das igrejas protestantes que possam formar o corpo ministerial, pastoral, administrativo e coisas dessa natureza.
Mas eles não estão acima dos irmãos da igreja em termos, né, de serem ministros, né? Todos nós somos ministros, sacerdotes, representantes do Evangelho e devemos ter as nossas responsabilidades e os nossos privilégios como filhos de Deus, que devem viver e pregar o Evangelho, estudar e passar para os outros o Evangelho e tudo mais, tá? Então eu creio que o Weber foi um pouquinho infeliz aí na colocação, né, de que os crentes leigos não creem na predestinação e etc. Não é bem por aí, mas também entendo que o pastor Weber não fala isso por maldade, né? Talvez o que ele queira dizer é que a maioria dos crentes comuns, que não são aquelas pessoas assim mais de fato interessadas em se aprofundar nas questões bíblicas, de fato acaba não tendo uma compreensão mais profunda do tema predestinação. E aí tem uma outra questão também que eu acho que merece ser criticada. Não é bem o ponto de que a maioria não crê na predestinação, como se quem não acreditasse na doutrina calvinista da predestinação rejeitasse esta ideia da predestinação, tá? As questões não são exatamente essas. Inclusive, eu lembro que na minha preparação para o debate, eu fiquei sabendo do tema desse debate. Na sexta-feira o debate seria gravado na segunda, tá? E aí eu mandei esse tema, né? Se a predestinação não existe, como entender ou como explicar Romanos 9, versos 19 a 24? E eu mandei para um grande amigo, né? E esse meu amigo me respondeu no WhatsApp. Ezequiel, chega aí na sua primeira resposta e diz assim, não, predestinação existe sim, acabou o debate, vamos comer uma pizza. É engraçado, né, você sair dessa pressuposição se a predestinação não existe. Veja, talvez seria melhor colocar a questão. Se a visão calvinista da predestinação não é correta, como explicar Romanos 9, versos 19 a 24? Porque o ponto do arminianismo não é rejeitar a doutrina da predestinação, é rejeitar esta doutrina conforme o entendimento calvinista, tá? Cremos na predestinação tal qual ela está descrita na revelação bíblica, e a única coisa que nós discordamos é que o calvinismo tenha bem entendido a doutrina da predestinação. É só isso, tá bom? Mas tudo bem, né? De alguma forma, os calvinistas eles conectaram a ideia da predestinação ao seu próprio sistema teológico, como nós somos pessoas que contrapõem o sistema calvinista, então fica essa coisa, né? Quem crê na predestinação é o calvinista e quem não crê é o arminiano, ainda que essa não seja a forma absolutamente exata de colocar a discussão. Eu acho que isso merece ser trazido aqui também de forma bem clara, tá? Uma outra coisa importante é assim, olha, nesses 2 minutinhos aí que o Weber apresentou o programa, é interessante que não há um pouco assim do esforço, do desejo de explicar um pouco por que as coisas são colocadas nesses termos. Deixa eu tentar ser mais claro aqui. Então ele diz assim, olha, que boa parte desses crentes leigos não crê na predestinação porque há uma ideia que se choca de forma muito violenta com o conceito de um Deus bondoso e amoroso que quer que todo mundo se salve e por isso a predestinação é um assunto espinhoso. Veja, aí talvez as coisas seriam melhores colocadas se elas fossem colocadas de uma forma assim. Os termos calvinistas do entendimento da predestinação conduz muitos crentes à conclusão de que tais conceitos calvinistas criam contradições e choques com a visão bíblica do Deus amoroso que quer que todos se salvem. E por isso o tema da predestinação na visão calvinista é polêmico e existem os arminianos que contrapõem esta visão calvinista. Eu estou dizendo basicamente a mesma coisa que o Weber, mas eu estou identificando claramente que a discussão não é quem crê na predestinação versus quem não crê. É quem crê na predestinação nos termos calvinistas e quem crê na predestinação nos termos arminianos. Então nós não estamos numa luta entre descrentes e crentes, mas que seres humanos estão discordando da interpretação de um tema bíblico, o tema da predestinação, entre si, tá bom? E aqueles que não creem na predestinação nos termos calvinistas, creem nela nos termos arminianos, tá? Inclusive, em algum momento, quem sabe, eu escrevo algum livrinho aí falando da predestinação no arminianismo, um tema que muito me interessa, tá? Eu tenho vários vídeos falando sobre isso.
Inclusive vou tentar ver se eu me lembro de pegar um deles e colocar no link na descrição desse vídeo para quem quiser se aprofundar nesta questão específica. Tá? E se você estiver vendo o vídeo e ver lá que eu não coloquei, me lembra nos comentários aí, que aí de fato eu vou lembrar e vou colocar para vocês. Às vezes eu digo que eu vou colocar um link e eu acabo esquecendo, tá? Mas então é importante colocar isso nesses termos, porque o que acontece aqui é que existem tradições diferentes de interpretação da Bíblia em função dos temas bíblicos, no caso como predestinação, tá? Aí o Weber começa a dizer, olha, mas a Bíblia, ela tem aí uns capítulos, textos que tratam do assunto da predestinação, e talvez o mais duro e mais difícil seja Romanos 9, um pouquinho difícil da gente engolir, porque Deus ali se apresenta de uma maneira bastante diferente daquela que a maioria dos crentes tenta enxergar o Senhor, como se o Senhor fosse uma espécie de vovozão que gosta de todo mundo, muito tolerante, e fica um pouco assim implícito na fala do Weber, que na verdade não é bem assim, que a maioria dos crentes tenta enxergar um Deus bonzinho, um vovozão, que quer que todo mundo seja salvo, mas na verdade não é bem assim não, e existem textos bíblicos que demonstram esse não é bem assim não, tá? Só que assim, aí nesse caso, o Weber talvez precisaria também explicar um pouco melhor, talvez até mesmo a visão particular dele, em função se, por exemplo, a ideia de que Deus quer que todos sejam salvos conduz a essa caricatura de Deus como esse vovozão tolerante, etc. Porque se assim for, vamos lembrar que a Bíblia é muito explícita dentro desse ponto, né? Que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e etc, né? Deus quer a salvação de todas as pessoas. Essa é a mensagem bíblica. De outra forma, inclusive, a própria pregação do Evangelho a todas as pessoas já começa a se tornar enganosa, e aquela discussão toda do calvinismo, tá? Então tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso aqui, porque a visão de quem crê que Deus quer salvar todo mundo não torna Deus essa caricatura do vovozão tolerante, tá? Deus é infinitamente misericordioso e longânimo, é muito mais do que um vovozão tolerante. Ainda que Deus também tenha limites, e quem pecar contra o Espírito Santo dentro dos processos nos quais Deus conduz a história, o mundo e etc., vai se ver com um Deus que é vingador, que se vinga, que pune, que conduz à perdição, aquele que rejeitou a salvação, tá? Aquele que de alguma forma, de fato, não aceitou os méritos da graça de Cristo, da cruz de Cristo, da morte de Cristo por ele, que de fato cremos que Cristo morreu por todos, nós como armenianos. Então, o que acontece? Precisa burilar um pouquinho melhor aí esses entendimentos, essas questões. E claro, né, veja, eu já estou comentando isso aqui tudo há 10, 15, 20 minutos de comentário para falar de 2 minutos do que o Weber abriu o programa. Para você começar a perceber o quão profundas podem ser as discussões teológicas, né? E o Weber nem poderia fazer toda essa contextualização que eu estou fazendo, senão a introdução dele, que teve 2 minutos, teria 20. E aí o tempo do programa do debate iria para o espaço. Então, eu não acho que o Weber foi desonesto na forma como ele colocou as coisas, mas é tudo muito simplista em relação às discussões mais profundas, né, entre calvinistas e arminianos, e é nessas discussões mais profundas que eu mais me interesso, tá? Eu entendo que o Vejam Só tem esse limite de tempo, como também é absolutamente natural. Tanto que, por exemplo, para a preparação do debate, antes do debate, eu gravei 4 vídeos, dá quase 4 horas de conteúdo, né? Então, se o programa Vejam Só teve aí 56 minutos, vamos pensar assim, 28 minutos para cada um, só na minha preparação para o debate eu já gravei 4 horas de conteúdo. Se o meu oponente fosse gravar mais 4, seriam 8 horas de programa, né? Então seriam 8 programas diretos só para começar o esquenta do debate, entendeu? Para vocês perceberem que discutir teologia não é uma coisa que você vai resolver dentro de um debate de 1 hora, meia hora cada um falando, tá? Então creio que a maioria das questões que eu queria dizer aqui foram ditas. Uma outra coisa, né? O Weber fala que em Romanos 9, versos 19 a 24, Deus se apresenta de maneira diferente daquela que a maioria dos crentes tenta enxergar o Senhor. Eu discordo também, viu? Porque na verdade o que acontece? Romanos 9, não tanto a passagem do verso 19 a 24, mas algumas passagens anteriores, especialmente quando fala amei Jacó e aborrecia Esaú, aí sim, de fato, traz um pouco mais essa imagem, esse Deus meio aparentemente que ama um e não ama o outro.
Isso de fato é um pouco diferente daquela visão de que Deus é amor e ama todo mundo, tá? Então, nesse ponto específico, de Deus amar Jacó e não amar Esaú, se é que de fato a gente pode concluir o aborrecer Esaú como o não amar Esaú, aí de fato já é o cerne um pouco mais dessa polêmica em Romanos 9 e não tanto os versos 19 a 24, tá? Ainda que em Romanos 9, versos 19 a 24, traga suas próprias polêmicas que são interessantes e que foram trabalhadas no debate, foram trabalhadas nos meus vídeos previamente ao debate e que ainda serão trabalhadas aqui na minha análise, tá? Então acho que basicamente era isso que eu queria comentar em relação à parte do Heber Cocarelli na introdução do debate. Mas agora eu quero mostrar para vocês a matéria de introdução do tema, de apresentação do programa, produzido pelo Zeca, que em geral tem uma qualidade técnica legal, eles colocam aquelas imagenzinhas bonitinhas de Jesus com os apóstolos e não sei mais o que. E aí ele vai fazendo uma narração de um texto, e eu quero analisar um pouco dessa matéria de abertura junto com vocês, analisando os editoriais do programa Vejam Só, em relação ao meu último debate por lá. Então, sem mais delongas, vamos ver aí a matéria do Zeca. Dá uma olhada. Ao afirmar que a salvação resulta da livre vontade do Criador, totalmente à parte de qualquer obra de fé do homem, que está espiritualmente morto, os teólogos calvinistas arrumam uma grande confusão. E eu digo confusão, pois os teólogos arminianos, ou ainda a maioria dos evangélicos brasileiros, que às vezes nem sabem que são arminianos, afirmam ser algo completamente incoerente dizer que Deus salva quem quer, sem dar chance ao pecador. A diferença entre arminianos e calvinistas está no entendimento da palavra soberania. Enquanto os calvinistas entendem que Deus opera a salvação na vida do homem conforme a sua livre e soberana vontade, os arminianos salientam que o homem é capaz de por si só querer ou não ser salvo. Para jogar um pouco mais de lenha nesse debate, queremos responder a seguinte pergunta no programa de hoje. Se a predestinação não existe, como explicar Romanos 9, do versículo 19 ao 24? Essa explicação será dada principalmente pelo lado arminiano da teologia, já que para os teólogos calvinistas, esse trecho é uma confirmação do caminho teológico que escolheram. Vamos direto para a leitura do texto base do nosso debate de hoje. Romanos, capítulo 9, vamos ler apenas o versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Esse é o desafio arminiano. Como negar então que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu certos indivíduos, dentre todos os membros decaídos da raça de Adão, para serem o objeto de seu imerecido amor? Desta forma, a eleição não foi condicionada nem determinada por qualquer coisa que os homens iriam fazer, mas resultou inteiramente do propósito determinado pelo próprio Deus. Bom, chega de explicações e vamos direto ouvir nossos convidados de hoje. Afinal de contas, eles que irão nos ajudar a responder a pergunta tema do Vejam Só de hoje. Por isso, fique ligado, o programa já está no ar. Ok, meus irmãos, aí vocês viram então a matéria de apresentação do debate produzido pelo Zeca. E vamos dar uma analisada um pouco melhor dentro desta matéria de abertura, porque ela é um pouco sintomática em relação a algumas discussões entre calvinistas e arminianos, e acaba repetindo um pouco de alguns estereótipos equivocados em relação à discussão, que às vezes dificultam um pouco um maior aprofundamento do porquê que nós arminianos discordamos dos calvinistas e em que termos nós discordamos, tá? Algumas coisas colocadas aí na matéria acabam criando uma discordância em bases muito frágeis. E não é exatamente esse o caso, tá? Eu discordo do calvinismo e da sua interpretação de Romanos 9
em função de muitas coisas que já deixei claro em outras análises que fiz a respeito do tema, e ainda vou deixar mais claro ainda nas análises desse debate, em outros momentos no futuro também, não tem dificuldade. Mas eu queria pontuar para vocês um pouco algumas dessas questões, tá? Então, primeiro de tudo, né? A matéria começa dizendo assim: ao afirmar que a salvação resulta da livre vontade do Criador, totalmente à parte de qualquer obra de fé do homem que está espiritualmente morto, os teólogos calvinistas arrumam uma grande confusão. Veja, as confusões criadas pela teologia calvinista em relação à soteriologia são muito maiores do que uma mera polêmica em torno da afirmação de que a salvação resulta da livre vontade do Criador, totalmente à parte de qualquer obra de fé do homem, tá? Nós, arminianos, entendemos que se a teologia calvinista estiver correta, Deus não ama todas as pessoas, Cristo não morreu por todas as pessoas, Deus não deseja a salvação de todas as pessoas, Deus condena as pessoas por causa do pecado, mas os eleitos também têm pecado e aos eleitos ele salva. Então, ao final das contas, a impressão que se dá é que salvos e perdidos constituem duas categorias de criaturas humanas que Deus trata de fato de forma diferente, fazendo acepção de pessoas. Aos eleitos, Deus perdoa o pecado, mas por que não faz isso pelos não eleitos? Porque Deus prefere os eleitos do que os não eleitos, entende? E Deus tem os seus queridinhos e tem os seus preteridos. E esses seriam quadros assim muito tristes assim para descrever Deus, né? Se você estivesse descrevendo um pai pecador que prefere um filho do que o outro, talvez faria mais sentido, né? Um pai injusto, pecador, pecaminoso, humano, imperfeito, mas agora Deus é assim também. E em especial porque na visão calvinista, esses que são preteridos, que não são perdoados, que não são escolhidos, eles vão para o inferno sofrer eternamente, lá queimar eternamente para todo sempre, tá? Enfim, porque eles pecam, mas os eleitos também pecam e vão para o céu viver no prazer da glória eterna no paraíso. Então, esse tipo de coisa que de fato acaba criando uma grande confusão entre calvinistas e arminianos, tá? É importante colocar as coisas nesses termos um pouquinho mais amplos, um pouquinho mais profundos, para não ter essa impressão de que nós arminianos discordamos do calvinismo só porque ele prega que Deus é livre para salvar, só porque ele prega que o homem é espiritualmente morto. Aí as questões de depravação total e livre-arbítrio e etc. são muito interessantes, a gente pode discutir tudo isso extensamente, não há nenhuma dificuldade. Até porque o arminianismo também entende que, a parte da graça de Deus, o homem está espiritualmente morto e nada pode fazer. A diferença nesse caso aqui é que nós entendemos que Deus restaura o arbítrio do homem em certa medida, e não só dos eleitos para a salvação, mas de todas as pessoas. E a diferença entre os eleitos e os não eleitos é que aos eleitos, nos eleitos, Deus previu a fé em Cristo, e nos reprovados, Deus previu a rejeição a Cristo, tá? Mas essa fé em Cristo e essa rejeição a Cristo da parte dos dois grupos acontece num contexto de liberdade, não de que Deus obrigou os crentes a crerem ou incapacitou os descrentes a crerem, tá? E etc. Né? Ou seja, as discussões não tem que ver exatamente com essa simplificação toda aqui colocada pela matéria do Zeca, mas é bem mais profunda. Mas também volto a dizer, não creio que com isso a matéria seja desonesta, ela é simplesmente superficial. E aí, para você resumir uma discussão super complexa e profunda em meia dúzia de palavrinhas, de fato você acaba incorrendo em alguns erros. Claro, eu creio que alguns erros que foram cometidos aqui são graves e não deveriam e não poderiam ser cometidos, na minha visão, mas ainda não chegamos neles. Então, nesse começo aqui está mais ou menos ok, ainda que eu espero já ter demonstrado para vocês que a discussão é bem mais profunda, tá bom?
Beleza, aí ele continua dizendo assim, que essa confusão que os teólogos calvinistas geram acontece porque os teólogos arminianos e a grande maioria dos evangélicos, que às vezes nem sabem que são arminianos, afirmam que a teologia calvinista é completamente incoerente, dizer que Deus salva quem ele quer sem dar chance ao pecador. Essa também é uma forma um pouco infeliz de colocar a discussão, porque não é exatamente esse o ponto, tá? Veja, vamos por partes, né? É verdade que existem muitos evangélicos que não têm muita noção das discussões doutrinárias e às vezes se alinham a uma delas sem ter muita consciência. Sim, é verdade. É verdade que a maioria das igrejas evangélicas prega o evangelho nos termos mais arminianos do que calvinistas, e por isso essas noções de que o homem tem livre-arbítrio, escolhe, etc., são mais difundidas do que a visão reformada calvinista. Sim, isso é verdade. E o que está faltando aqui nesse caso? Está faltando educação teológica para as pessoas entenderem as discussões e por que se deve crer numa direção e não em outra, à luz de inúmeras discussões bíblicas e etc. Tá? Então, se pinta aqui um arminianismo meio inconsequente, meio inconsciente, meio mal fundamentado biblicamente, que as pessoas acessam sem meio saber por que é, e coisas desse tipo. Então, né, existe por detrás aqui dessa questão uma coisa crítica, né, inclusive ao arminianismo. Né? Todo o editorial é crítico ao arminianismo. E muitas vezes se esquece o outro lado da moeda. Tem muito calvinista por aí também, não muito bem educado teologicamente, falando um monte de idiotice por aí, né? Eu que já debati muito com calvinistas de uma forma geral, tanto nos níveis mais acadêmicos quanto nos níveis mais populares, entendo que existem calvinistas bem informados, mas existe um monte de calvinista mal informado também, que às vezes é calvinista meio que sem ter noção das amplas e das amplitudes das discussões teológicas em torno das questões, tá? Precisa pegar um pouco leve nessas questões aí, porque nada é tão simples que não possa ser complicado, tá? Então é isso. Outra coisa, a confusão aí no caso aqui, ela é pintada porque os arminianos dizem ser incoerente que Deus possa salvar quem ele quiser sem dar chance ao pecador. Vai com calma por aí, Zeca, veja bem. Não é bem o ponto de que nós achamos que Deus não possa salvar livremente, tá? Isso não é o ponto. Deus tem toda a liberdade de fazer o que ele quiser. Inclusive, se nós, seres humanos, temos liberdade, é porque temos a imagem e semelhança de Deus, que é livre. Então seria totalmente, de fato, incoerente nós pregarmos a nossa liberdade às custas da liberdade de Deus. Então nós podemos ser livres, mas Deus não pode? Claro que Deus pode ser livre e a nossa liberdade reflete um pouco da liberdade de Deus, ainda que nós temos uma liberdade numa relação de criaturas com o Criador. A liberdade do Criador é ainda maior, né? Infinitamente maior. Não há nenhuma dúvida, né? Nós não temos a liberdade de ser Deus. Deus tem essa liberdade, né? E etc. Ainda assim, Deus que nos criou a sua imagem e semelhança nos deu uma medida de liberdade na qual a gente exerce a nossa criatividade, a gente desenvolve a nossa individualidade, e é dentro desta experiência que a gente peca, né? Porque a gente tem essa liberdade para pecar. E aí podemos discutir, inclusive, Adão e Eva, né, que sem ter pecado puderam pecar porque tinham essa liberdade de pecar. Aí como é que fica essa liberdade após a queda? É uma ampla discussão interessante. Essa liberdade, por exemplo, de Adão e Eva antes da queda, não era tão grande quanto a liberdade de Deus, pela diferença entre a criatura e o Criador. No contexto de queda, esta distinção entre criatura e criador se torna ainda mais acentuada pela presença do pecado. Então nós, após a queda, somos menos livres do que Adão e Eva eram no paraíso antes da queda. Sim, isso é verdade. Mas ainda assim esta obra não destruiu 100% da liberdade humana, porque ela foi contraposta pela obra da graça, né? Nesse contexto aqui a gente fala de graça preveniente, que Deus não permitiu a destruição completa da vontade ou da liberdade humana na queda. O Satanás não triunfou 100% sobre a humanidade, ainda que tenha triunfado em certo sentido. E agora a gente convive com o pecado, a gente convive com o diabo, o mundo, o pecado, o diabo nos escravizam, mas a obra da graça de Deus contrabalanceia esta obra diabólica e aí nos dá um arbítrio liberto,
ainda não nas condições em que estava antes da queda no Éden, mas liberto em relação ao que poderia ser, e por isso a gente pode ter inimizade com a serpente, a gente pode aceitar o bem e rejeitar o mal, a gente pode crer no evangelho ou não crer, e nisso tudo a gente tem responsabilidade naquilo que a gente crê, naquilo que a gente não crê, naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente não faz, tá? Então é importante colocar essas questões dentro desses termos. Então, no final das contas, a confusão não é porque nós enfim, possamos admitir a liberdade de Deus salvar quem Ele quiser. Mas o ponto é que se essa salvação acontece nos termos do calvinismo, tem pessoas que Deus não quer salvar. E aí nós entendemos que existe uma contradição com a Bíblia e um mau caráter da parte de Deus que diz que quer salvar todo mundo, mas na verdade não quer, tá? Então essa é a confusão. Não é porque a gente não quer que Deus tenha liberdade em salvar. Belezinha? Fechou? Aí o Zeca diz assim, a diferença entre calvinistas e arminianos está no entendimento da palavra soberania. Sim, existe uma diferença entre calvinistas e arminianos em torno do conceito de soberania, como existe em relação ao conceito de eleição, de predestinação, de depravação total ou de livre-arbítrio, da relação entre uma coisa e outra, dos conceitos de queda, de pecado, de salvação, e de um monte dessas questões, de expiação, de cruz, e de um monte dessas coisas, tá? Então, não podemos também resumir essa discussão em uma diferença de visão sobre a natureza da soberania. Não, também existem discussões da natureza da graça, a natureza do pecado, a natureza da liberdade, a natureza da salvação e de um monte dessas coisas, tá? Então, o que eu vejo? A matéria do Zeca é bem diminuta em relação ao grande escopo da polêmica, tá? Que é muito maior do que está pressuposto aqui nesse vídeo de apresentação do debate. Aí ele diz assim, enquanto os calvinistas entendem que Deus opera a salvação na vida do homem por sua livre e espontânea vontade, os arminianos salientam que o homem é capaz de por si só querer ou não ser salvo. E aí eu preciso dar nota 0 para o Zeca, porque não tem outra nota para dar. Porque não tem escala menor, né? Se pudesse dar menos 10, daria menos 10. E esse não é um questionamento ou uma crítica meramente pessoal, mas em termos de ideia mesmo, tá? Nenhum arminiano que se preze diz que o homem de si mesmo, por si mesmo, pode querer ou não ser salvo, tá? Isso é pelagianismo puro, não é nem semi-pelagianismo, né? O semi-agostinianismo, como seria o termo correto daquela heresia lá também, que nós arminianos não alimentamos, de maneira que não está correto isso aqui de jeito nenhum. Claro, a posição arminiana, ela é complexa, né? Vamos lá. O homem não pode querer nada de si mesmo, porém Deus, por graça preveniente, de alguma maneira liberta o arbítrio do homem em alguma medida para que ele possa aceitar o bem e o mal, crer ou não crer no evangelho. É muito mais fácil você dizer, não, o arminiano crê que ele pode aceitar a salvação ou rejeitar a salvação por ele. Mas esse por ele, por si mesmo e etc., retira de cena a ação preveniente da graça e torna o homem aqui capaz de salvar a si mesmo, capaz de escolher a salvação por si mesmo, e com que áreas e quês de salvação por obras e coisas dessa natureza, que nós, arminianos mais conscientes das discussões doutrinárias, rejeitamos completamente, tá? Então o que existe aqui na matéria de apresentação é algumas afirmações infelizes em relação ao arminianismo, isso aqui está absolutamente incorreto, e não é assim que funciona, beleza? Aí o Zeca diz, e para jogar mais lenha na fogueira, no debate, queremos responder a pergunta, e se a predestinação não existe, como é que explica Romanos 9, 19 a 24? Beleza. E aí ele fala uma coisa bem interessante, assim, que depois o reverendo Marcos também enfatizou um pouco, né? Ele diz, essa explicação, ela precisa ser especialmente do lado arminiano, porque o calvinista, ele acha que esse texto aí confirma a sua própria teologia. Então, na verdade, quem tem que dar a explicação aqui é o arminiano, né? E veja, eu também demonstrei lá no debate que não sou só eu, como arminiano, ou representante do arminianismo, que preciso dar respostas em relação a esse tema, né? Até porque, inclusive, eu fiz algumas poucas perguntas lá para o reverendo, ele fugiu de responder, não quis responder. E não estou falando isso como crítica pessoal, né? Simplesmente como uma análise do que aconteceu de fato no debate.
Então veja, é importante a gente ver que todo o editorial aqui do Vejam Só foi bem anti-arminiano e colocou aí o peso da responsabilidade do lado arminiano, mas será que o calvinista não tem que também explicar e demonstrar que a sua leitura de Romanos 9 está correta? Porque eu vou dizer que não está correta de jeito nenhum na face da terra. Estou errado? Sim, não? E por quê? Quem sabe alguém queira responder agora, né? Fica à vontade, inclusive, nos comentários aí para responder. Então veja, pessoal, vão mais com calma, né? A matéria está bem caricata, né, em relação ao arminianismo, confundindo com pelagianismo, simplificando as discussões complexas, e isso às vezes não contribui para um maior avanço do entendimento em relação à questão, né? Eu estava fazendo uma pesquisazinha, já houve dezenas de debates sobre o tema da predestinação no Vejam Só. Então vamos pensar que esse último que eu gravei aí há poucas semanas atrás foi o último deles, né? Poxa, já não poderia estar já bem mais bem desenvolvido esse debate? Ainda precisamos, como arminianos, ouvir acusação velada de pelagianismo na matéria de apresentação do programa? Não fica muito legal, entendeu? Isso não contribui muito para o avanço do debate, para os cernes das discussões e, de fato, das polêmicas, tá? Aí ele diz, então vamos ler aí o texto base, que é Romanos 9, verso 20. Pode o homem discutir com Deus? E o vaso perguntar ao oleiro, por que me fizeste assim? Esse é o desafio arminiano. Opa, veja bem. Esse é o desafio não do arminiano. A gente trabalhar as retóricas por detrás do que Paulo está dizendo é um desafio para o intérprete da Bíblia, seja ele de qual tradição for, né? E eu, inclusive, demonstrei no debate que essa linguagem é tirada de Jeremias 18, que prega salvação ou perdição condicional e não eleição ou perdição incondicional, tá? E, inclusive, então, demonstrando que o texto base de Romanos 9 é um texto condicional, né, demonstrando que a base do conceito paulino não é salvação incondicional ou eleição incondicional, tá? E aí quem vai ter que... Esse é o desafio do calvinismo, então. Demonstrar que o que eu estou falando está equivocado. Então, como é que fica lá Jeremias 18 como texto base de Romanos 9? Né? Então responde aí você que é calvinista, seja bem-vindo. Enfim, então para vocês perceberem um pouco como é importante a gente olhar de uma forma um pouco mais séria para esse tipo de questão, tá? Aí ele vai caminhando para o fim da matéria dizendo assim: como negar então que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu certos indivíduos dentre todos os membros da raça de Adão para serem o objeto do seu imerecido amor? Você pode achar que essa frase do programa, enfim, é muito inocente, muito tranquila, mas existem conceitos extremamente problemáticos aqui, especialmente esta noção de que Deus escolheu indivíduos para serem objetos do seu imerecido amor, tá? Existe uma ideia na Bíblia, que se fala lá em 1 João capítulo 4, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ali se diz não que Deus tem o sentimento do amor e escolhe a quem amar, mas que a essência de Deus é amor. Deus é amor. Assim sendo, não existe isso, olha, eu vou escolher a quem eu amo e quem não amo. Como eu dissesse assim, eu vou escolher com quem eu sou eu mesmo e com quem eu não sou o que eu de fato sou, né? Então esse eu amo, com esse eu sou eu mesmo, mas aquele ali eu decido não amar. Mas se Deus que é amor decide não amar alguém, ele já está negando a ele mesmo. Inclusive ele está dizendo para nós amarmos os nossos inimigos, mas ele é um hipócrita que não ama os inimigos dele. Então são inúmeros problemas, assim, sabe? E as pessoas não entendem isso quando elas veem enfim, uma matéria como essa. Elas não estão acostumadas com essas discussões, tá? Então, mais uma vez a gente vê uma extrema simplificação e uma colocação errônea em função de uma situação que precisa ser muito melhor trabalhada. Inclusive, para deixar claro que eu trabalho essa questão com muita seriedade, tem o meu livro, né, sobre isso, né? A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus, refutando ou contrapondo o doutor D.A. Carson em função desse debate todo do amor de Deus e calvinismo e arminianismo e etc. Tá?
Então eu levo muito a sério esse debate, essa coisa de que tem pessoas que Deus escolheu amar, não está bem colocada, porque né, nesse paradigma Deus é uma pessoa sem amor, ou melhor, Deus é uma pessoa que não é essencialmente amor, mas ele tem um amor e ele tem um amor mais por um do que pelos outros, tá? Que é um pouco do cerne da polêmica, e eu discordo absolutamente, veementemente desta visão teológica que é o calvinismo, tá? Beleza. Aí o Zeca continua. Desta forma, ou seja, se essa bobagem que ele está falando é correta, dessa forma a eleição não foi condicionada, nem é determinada por qualquer coisa que os homens iriam fazer, mas resultou inteiramente do propósito determinado pelo próprio Deus. Aí entra um pouco da ampla e interessante discussão sobre a presciência como base da predestinação, né? Romanos 8, 1 Pedro 2, colocam claramente ali um pouco a ideia, né? Enfim, predestinados pela presciência, aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou. E aqui o nosso amigo Zeca, na sua matéria de abertura do Vejam Só, já está dizendo, não, se for assim, então já nem tem nada de que Deus previu nada, não condicionou nada, é tudo incondicional e o que importa é o propósito de Deus. Ah, tá bom, beleza, vamos trabalhar então que é assim. Então nem todo mundo é salvo porque esse é o propósito de Deus. Então Deus não quer que todo mundo seja salvo. Então Deus não ama todo mundo, porque ele escolheu amar uns e não a outros, né? E é esse tipo de quadro que nós pensamos que é absolutamente terrível e incoerente da parte da visão calvinista de Deus, tá? O Deus calvinista é um hipócrita, é um mentiroso, é um falso, é uma pessoa sem amor, é uma pessoa de duas caras, é uma pessoa incoerente, e dentre outras características, tá? E aí ele diz, bom, chega de explicação, vamos ouvir os convidados, e é eles que vão ajudar a responder o tema do programa. O programa está no ar. Maravilha, então tô eu aqui, né, explicando um pouquinho mais, reagindo um pouquinho mais de forma detida em relação a estas questões. Perceba, né, que a fala inicial do Eber teve uns 2 minutos, a matéria do Zeca uns 4, 5, 6 minutos, e eu tô aqui já há 40, 50 minutos, sei lá quanto tempo que tá dando esse vídeo, explicando essas coisas para você perceber o quão difícil é a gente resumir uma ampla discussão em um debate no Vejam Só. Mas é bom que para isso a gente tem a internet e a gente pode esmiuçar um pouquinho melhor as questões dentro dos contextos aí, pós-debate, pré-debate, etc. Belezinha? Então fica aí a minha análise do editorial do programa Vejam Só. Essa é uma análise crítica do editorial. E eu tentei ser o mais polido possível para dizer que essa não é uma discordância meramente do Eber ou do Zeca, mas sim das ideias que eles estão representando de alguma forma, ou por convicções pessoais, ou por falta de estudo mesmo, no caso do Zeca ali, que talvez fez uma pesquisa um pouco simplória para colocar as questões, e talvez não teve um discernimento um pouquinho maior para estabelecer onde de fato estão as discordâncias entre calvinistas e arminianos. Mas se você viu esse meu vídeo, você já entendeu um pouquinho melhor, não é verdade? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a analisar um pouquinho os desafios trazidos pelo reverendo Marcos Novaes à visão arminiana. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.